Estamos iniciando mais uma edição do programa Negócios em Foco. Hoje, caro telespectador, trazemos aqui o professor universitário, consultor empresarial, também administrador de empresas, professor Flávio Emílio Monteiro Cavalcante, que irá nos trazer aqui informações sobre gestão e sobre administração de empresas. Com vocês, logo mais, Flávio Emílio, tratando de gestão empresarial. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Estamos iniciando mais uma edição do programa Negócios em Foco. Trouxemos aqui hoje, como convidado, o professor Flávio Emílio, ele que é professor universitário, consultor empresarial, né? E trabalha também com coaching. Vem aqui nos trazer informações sobre essa atividade de gestão empresarial, que é uma atividade tão necessária no mundo dos negócios, né? E que é um prazer, uma alegria trazê-lo aqui hoje para falar desse assunto tão importante. Muito bem-vindo ao nosso programa, Flávio Emílio. E eu gostaria de começar esse bate-papo nosso aqui falando sobre, ou seja, lhe perguntando para que você leve ao conhecimento do público sobre o curso de pós-graduação em gestão estratégica de serviços, que você será o coordenador, aliás, é o coordenador desse curso de pós-graduação na UniRN, uma das mais tradicionais, das mais consolidadas entidades de ensino superior do Estado, uma entidade centenária, né, da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, e que você está como coordenador desse novo curso, essa nova atividade de pós-graduação na área de gestão estratégica de serviços. Fale um pouco desse curso, o que é que ele se propõe a fazer, qual é o público dele, não é? Qual o tempo de duração, ou seja, fique à vontade para esboçar informações sobre esse curso de pós-graduação. Marcos, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com você para conversar sobre temas relacionados à gestão. O curso de MBA em Gestão Estratégica de Serviços surgiu a partir de uma oportunidade detectada por mim, por estar na sala de aula há muito tempo, lecionando em cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas. E nenhum deles tinha um enfoque direcionado para a área de serviços, que, no final das contas, é uma atividade econômica que responde por quase 70% do nosso PIB. Então, grande parte da economia aqui do Rio Grande do Norte e, por que não dizer, do nosso país, ela é sustentada pelo setor de serviços. E havia essa lacuna aberta. Não havia uma formação específica em nível de MBA, de pós-graduação, na área de serviços. Então, a ideia foi formatar um curso bem específico para aquele empreendedor que atua no segmento de serviços ou quer abrir uma empresa, ou até o gerente de uma empresa prestadora de serviços. A ideia é reunir essa turma a cada 15 dias, são módulos quinzenais, em que a cada mês eles terão a oportunidade de estudar um conteúdo específico, especializado na área de serviços. Para isso, eu tive um cuidado muito grande de selecionar uma equipe de professores de alto nível. Gente que não só tem domínio teórico, tem titulação, mas, sobretudo, vivência de mercado. Afinal de contas, aulas de MBA, elas são marcadas pelo conteúdo prático. Então, menos teoria e muito mais ferramentas, instrumentos que façam com que o aluno tenha condições reais de colocar aquilo ali em prática. O curso todo dura 22 meses e essa carga horária bem consistente, ela dá ao aluno a condição real de gerenciar melhor o seu negócio. E aquelas pessoas que têm interesse, ele pode iniciar aí uma carreira docente também. Então, essa é a grande proposta. Esse público buscado, ele engloba, por exemplo, que áreas de graduados, além de administradores? O requisito básico de um curso de MBA em gestão é que o aluno tenha uma formação superior completa. Isso vai valer para os bacharéis, isso vai valer para os tecnólogos, para os licenciados. Então, ter uma formação superior completa é o requisito principal. Como a gestão permeia várias áreas de atuação e várias áreas do conhecimento, o curso é aberto a profissionais de qualquer área,
seja da área da saúde, a área tecnológica, a área das ciências humanas, sociais. Em geral, as turmas de pós na área de gestão, elas são extremamente ricas em termos de trocas de experiências, porque eu não tenho uma turma uniforme, eu não tenho uma turma homogênea, muito pelo contrário, eu tenho pessoas vindas de várias áreas diferentes. E isso, no final das contas, amplia a rede de contatos do aluno, ele começa a fazer amigos e contatos com pessoas vindas de várias áreas, e a riqueza da troca de informações é fantástica. Fantástica. Outra pergunta, esse curso de pós-graduação, você falou que ele tem uma duração de 22 meses, né? Sim. Ele pretende agregar pessoas de diversas áreas. O setor de serviço, que é o foco, né? Sim. É um setor que tem crescido muito, tem que ser apresentado em todas as áreas, né? Por exemplo, o turismo é serviço, a terceirização de mão de obra, serviço está presente na economia. Nós temos uma discussão, que ainda não foi aprovada pelo Senado, da PL que visa regulamentar essa atividade, né? Você tem, assim, alguma informação de qual é a importância dessa regulamentação da terceirização de mão de obra, que a terceirização de mão de obra está dentro da área de serviço, né? Ela talvez represente aí, sei lá, 50% da área de prestação de serviço. A importância dessa regulamentação, fale um pouco dessa. A estratégia da terceirização não é, de maneira nenhuma, uma estratégia nova. Ela já está sendo colocada em prática há muitos anos. O que a proposta que tramita no Congresso se propõe a fazer é readaptar a terceirização à realidade atual do país. Então, observe que existe uma premissa básica da terceirização, que é: não se terceiriza nenhum tipo de atividade fim. É possível terceirizar atividade meio. Então, qualquer um de nós, se for, por exemplo, a um shopping, nós vamos ver a atividade de higienização e limpeza feita por uma empresa terceirizada, a segurança sendo feita por outra. Em alguns locais, os serviços de portaria são exercidos por um terceirizado. Empresas estatais como a Petrobras têm um uso da terceirização muito forte. Então, não há nenhuma novidade no terceirizar, apenas a proposta, e isso remete a muita discussão. Ela propõe ver uma forma de adaptar a realidade. Observe que essa mesma proposta, ela recuou em alguns pontos. Por exemplo, a terceirização no serviço público, que poderia representar um impacto muito forte nos concursos públicos, no ingresso do servidor, isso foi revisto e não está incluído. Ou, por exemplo, a terceirização de atividades fins, que é uma discussão muito forte. Então, o que acreditamos é que a proposta que será aprovada será uma proposta madura, nada feito de maneira apressada, até porque isso já vem tramitando no Congresso há bastante tempo. Então, acreditamos que vai se chegar a uma situação em que nem precarize as relações de trabalho e nem engesse a atividade empresarial. Você enxerga como vantajoso a contratação de serviços das atividades meio, tendo em vista que o empresário poderá se dedicar mais à sua atividade fim, ou seja, fazer melhor o que ele se propõe realmente a fazer, prestar aquele serviço, e deixando a atividade meio contratada por uma empresa terceirizada? A primeira visão é que é vantajoso, sim. Agora, como administrador que sou, nós não tomamos nenhum tipo de decisão sem antes fazer uma relação custo-benefício muito criteriosa. Então, é preciso analisar essa ideia de vantagem de maneira muito concreta, ou seja, com números, com planilhas, com projeções. Então, a vantagem é aparente, e entregar para alguém especializado, em princípio, é uma grande vantagem. A gente só precisa comprovar se essa vantagem é real. Cada caso é um caso, cada empresa, né? Cada caso é um caso. Exemplo, imaginemos um restaurante que terceiriza a atividade de manobristas, atividade valet, por exemplo. É preciso levar em consideração se o custo-benefício dessa terceirização é vantajoso para a gestão do negócio. Em princípio, sim. Nós precisamos apenas ter a certeza disso. Por exemplo, a atividade como segurança, ela já bem nítida, vamos dizer assim, a presença em vários setores da economia, que a segurança entrega uma empresa especializada, a parte de limpeza também. Sim. E aí outras atividades, elas vão também crescendo, vão conquistando o seu espaço, né?
tipo, por exemplo, na área de alimentação, tem empresas que fornecem alimentação para os seus colaboradores, né? Até pelo número de colaboradores, às vezes é obrigado a fornecer alimentação. E ela pode fornecer alimentação tanto fornecendo o vale, ticket de refeição para a pessoa se alimentar nos restaurantes, como também pode montar o seu restaurante na própria empresa. E muitas vezes esse restaurante ele é terceirizado, a empresa monta as instalações e terceiriza o serviço. Então, a questão do serviço, a gente vê que várias atividades elas vão começando a ocupar o espaço, né? Verdade. Ocupar um espaço. E é uma atividade que cresce a cada dia, que emprega bastante. Ela hoje, por exemplo, nas federações em todo o país do comércio, foi agregado também serviço, né? Sim. Comércio e serviço e turismo, né? Que o turismo já é também um serviço. Se faz necessário, então, assim, uma qualificação maior de mão de obra, certo? Então, existe hoje os organismos ligados à classe empresarial, tipo Fierne com o Senai, a FEComércio com o SESC, né? Mas ainda há uma carência, né, nessa vamos dizer assim, qualificação de mão de obra. O mercado de ensino normal, as universidades, estão buscando atender, ocupar esse espaço no que diz respeito a oferecer essa qualificação profissional, essa melhor qualificação profissional? Esse é um desafio histórico, qualificar pessoal para atuar em empresas de serviço. É um desafio que vem sendo travado com muita bravura por instituições de ensino como o SENAC, como as faculdades, como o SEBRAE, mas nós não podemos dar essa batalha como ganha, não. Todos nós, e o telespectador também, tem histórias para contar de mau atendimento, de locais em que ele foi e o tratamento não foi o esperado, de empresas que fizeram promessas de prazo e de especificações que não foram cumpridas. Podemos dizer que o maior índice de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, as empresas campeãs de reclamação, são as empresas de serviço. Basta que se vá aos índices, aos rankings de PROCONs aí espalhados pelo Brasil, que se vai ver, primeiro lugar, empresa de serviço, segundo, empresa de serviço, terceiro também. Ou seja, é um sinal de que a bandeira da qualificação, ela precisa ainda ser levantada cada vez mais. A proposta do curso de MBA em gestão de serviços, ela se volta muito mais para a necessidade de formação de líderes, até porque nós consideramos que os líderes eles são exemplos. Então, se eu quero ter boas equipes para prestar serviços de alto nível, equipes qualificadas, eu tenho que começar pela liderança. Não adianta ter uma equipe treinada liderada por alguém que não domina as ferramentas básicas da gestão. Então, muito se avançou, mas nós ainda não podemos ficar tranquilos achando que os serviços chegaram a um patamar de excelência. Estamos longe disso. A batalha ainda é muito longa, a estrada ainda é muito extensa a ser trilhada. Muito bem. Nós vamos ao nosso intervalo e em instantes voltaremos ainda falando sobre serviços. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra. Estamos de volta com Negócios em Foco, aqui com o professor e consultor empresarial Flávio Emílio Cavalcanti. O professor Flávio falava sobre a questão de prestação de serviço, que é uma atividade que não está ainda, digamos assim, 100% preparada para atender o consumidor, isso é natural. E citando como exemplo que o maior número de reclamações dos PROCONs da vida, né, se refere a empresas de serviços. E ele vai continuar explicando que quando se fala em serviço, se remete a empresas de terceirização, que não é muito o caso, que é mais uma relação empresarial, contratual, onde não há esse tipo de reclamação junto à PROCON. São mais outras atividades que ele vai esclarecer melhor quais são essas atividades que são assim, campeões de reclamações no PROCON, não é? Bom, quando se fala em órgãos de defesa do consumidor, se volta muito mais o foco para a pessoa física. Né? A pessoa física, o cidadão comum, consumidor final, que procura um órgão de defesa do consumidor nos moldes que nós temos
na nossa cidade, no Brasil afora. Em geral, os rankings eles não mudam tanto, né? As principais reclamações remetem a empresas na área de telecomunicação, telefonia móvel, planos de saúde, cartões de crédito, bancos. Então, são serviços prestados diretamente ao consumidor final. E ele opta por ir aos órgãos de defesa buscando defender seus direitos. No caso da relação de terceirização, é uma relação que a gente chama de business to business, empresa para empresa. E aí o fórum adequado para dirimir qualquer tipo de questão não é exatamente o PROCON, mas a justiça se encarrega de se debruçar sobre questões contratuais. Perfeito. Professor, nós vivemos hoje um momento muito comentado nos jornais, telejornais, que é a crise econômica que estamos atravessando, e essa crise ela vem atingindo, né, os diversos setores, inclusive o setor público, porque não havendo uma, digamos assim, uma produção, uma movimentação da economia, o governo também não arrecada. Não arrecada o suficiente, né, o que se espera. E essa crise ela hoje atinge a todos os setores, né? Como é que o senhor vê uma saída para essa crise nacional, né, que estamos passando? O senhor enxerga alguma saída para ela e em que prazo? Eu procuro ter uma visão equilibrada e como professor que sou, profissional do ensino, eu procuro me informar através das mais variadas correntes de pensamento. De fontes. Fontes as mais variadas. E eu procuro estabelecer uma visão equilibrada entre nem ir para o extremo de decretar que tudo está perdido e que o Brasil vai naufragar, mas também não procuro ir para aquela visão tão ingênua a ponto de dizer que não há crise e o que existe é algo passageiro, pequeno e sem impacto. Na verdade, eu considero que essa visão equilibrada, ela vai admitir, sim, que nós estamos vivendo uma recessão. Eu até nem uso tanto a palavra crise, por ser um termo muito abrangente. O que nós temos é uma desaceleração severa da economia. E, de fato, há setores, sobretudo o setor industrial, os setores de base, eles estão sofrendo com uma desaceleração muito forte. E os especialistas na área de economia, os estudiosos na área, eles não conseguem enxergar uma reversão desse quadro num prazo menor que 2 anos. Ou seja, perduraria em 2015, prosseguiria em 2016 com menos intensidade, mas a economia voltaria, segundo eles, a se reequilibrar em 2017. Ou seja, 2 anos vivendo um período bem diferente, bem desafiador para quem atua na atividade empresarial. Saídas para essa situação, elas existem. Agora, elas vão requerer o quê? Vão requerer talento, criatividade, austeridade. Então, alguém que esteja gerenciando o negócio vai precisar rever suas práticas, vai precisar ser um pouco mais austero e adaptar a sua empresa a esse contexto diferente. Da mesma forma que nós adaptamos nossas casas, nossos orçamentos domésticos, nossos hábitos de consumo. Nós e o telespectador também, nós não paramos as nossas vidas por causa da crise. Nós nos adaptamos a ela. No caso das empresas, a situação é bem semelhante. Então, ninguém vai parar de vender. Agora, eu preciso ser mais eficaz na hora de vender. Ninguém vai parar de produzir, mas eu vou ter que ter mais cuidado com meus custos. Ninguém vai parar de prestar serviço, mas eu tenho que ser mais eficiente naquilo que faço. Então, eu diria que a grande saída para ultrapassar esse período tão difícil desse ano 2015 e do próximo também, é vencer a crise com eficiência, vencer a crise com criatividade. E no caso específico dos serviços, observe que o cidadão comum, ele não parou de consumir serviços. As pessoas não cancelaram seus pacotes de TV por assinatura, as pessoas não tiraram suas crianças da escola, elas não pararam de mandar suas roupas para a lavanderia, os seus carros não pararam de ir para o lava-jato, não se cancelou a conta de telefone celular. Então, a vida das pessoas, ela não parou por conta da crise. Agora, o que existe é a necessidade de uma readequação
a um período que não é um período farto, não é um período de renda excedente, mas é procurar se adequar a uma situação que não é muito favorável e trabalhar a fim de vencer esse período desfavorável. Para a superação da crise, aí, como você coloca, precisa de criatividade, trabalho, dedicação, persistência, né? Sim. E então vamos puxar um gancho de um outro assunto, também em evidência no país, mas para muitos uma novidade, que até o termo é desconhecido das pessoas, que é o coaching, que ele, queria que você falasse um pouco sobre isso, que ele, me parece, consiste numa preparação pessoal para o empreendedor, para o profissional, para a atividade, a capacitação profissional, para o direcionamento do negócio das pessoas e como uma espécie de uma coisa bem personalizada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa atividade, como é que ela funciona, aqui em Natal como é que está funcionando, se existe já esse tipo de trabalho, né? Okay. O coaching é um termo que começou a circular pelo Brasil através do mundo do esporte. Então, o termo coach remete a técnico. Então, toda equipe esportiva em países de língua inglesa, ela vai ser conduzida por um coach, e ele vai ser o técnico. O conceito de coach, ele foi trazido para o mundo do desenvolvimento humano. Então, nós poderíamos classificar a atividade de coaching como uma atividade de desenvolvimento humano, uma abordagem de desenvolvimento humano. Existem várias formas de fazer coaching, de exercer a atividade de coaching. Essa é uma atividade em expansão muito forte no nosso país. Daí, nós vermos várias instituições que oferecem a formação em coaching com propostas muitas vezes diferentes, algumas até conflitantes. A essência do coaching é o desenvolvimento de pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham mais condições de alcançar suas metas. Nós dizemos que todo coach é amigo da meta. Então, a pessoa que veio procurar o coach, ele se torna um coachee. E essa pessoa tem metas pessoais, tem metas profissionais, e o papel do coach vai ser apoiar essa pessoa. Observe que nós não usamos a palavra ajudar a pessoa. Apoiar essa pessoa para que ela consiga, através das ferramentas do coach, alcançar suas metas. E o que eu posso te dizer, Marcos, é que essas metodologias, elas funcionam de forma concreta. Eu tenho exemplos de pessoas que já passaram por isso e a gente fica extremamente feliz de ver a concretização das metas delas. Então, é uma abordagem individual. Então, pelo menos a metodologia de coach que eu trabalho, ela prevê contatos individualizados. Eu não faço, por exemplo, coaching em grupo. São contatos individualizados que nós não chamamos de consultas. Alguns termos muito ligados à psicologia, eles são tirados do ambiente do coaching, até porque a atividade de coaching, ela é uma atividade aberta a profissionais de várias áreas. Então, não é exclusivo. Funciona mais ou menos, para o telespectador entender melhor, como um personal trainer na academia, que Sim. tem o objetivo simplesmente de preparação física, e o coaching é uma preparação para o negócio, para a vida profissional, para o sucesso do profissional. Perfeitamente. A ideia de atendimento personalizado, de serviço personalizado, ela é compatível com o que um personal trainer faz numa academia, sim. Nós não chamamos de consulta, nós não usamos o termo paciente, nós não usamos, como disse, o termo ajuda, mas é um trabalho semanal, individualizado, focado nas metas daquela pessoa. Metas, inclusive, da vida dela. Então, há pessoas que chegam e dizem que têm metas de morar fora do país, estudar fora do país, morar fora do país. Há pessoas que têm metas de perda de peso, outras metas de empreender no seu negócio. Então, as metas são multivariadas. O papel do coach é usar ferramentas para que essas pessoas consigam alcançar essas metas. Tem que ter meta para depois dobrar, né? Tem que ter meta para alcançar a meta para depois... Verdade, só que a gente não vende ilusão. Tem que existir a meta. Tem que existir a meta. E detalhe, se a meta não existir, nós temos ferramentas para detectar a meta da pessoa.
que muitas vezes está encoberta e ela não conseguiu ainda visualizar qual é aquela meta. Agora, Marcos, o que o coach não faz é orientar. Nós não dizemos o que a pessoa tem que fazer, porque nós consideramos que a resposta está com ela própria. Muitas vezes ela não conseguiu chegar na resposta. E o coach ele tem a abordagem focada em perguntas, questionamentos, fazendo com que a pessoa encontre nela própria suas respostas. Os grandes pilares em que a gente atua são consciência e responsabilidade. E num trajeto aí de 2 meses e meio, em geral é esse tempo que a pessoa passa fazendo coach, são 10 sessões semanais, né, uma por semana, durante 10 semanas. Então isso dá em torno de 2 meses e meio. A gente consegue ver progressos magníficos, gente conseguindo resultados interessantíssimos em suas vidas, descobrindo as respostas nela própria. Existe aqui em Natal alguma empresa prestando esse tipo de serviço ou são consultores isolados? Você, por exemplo, faz esse trabalho? Faço sim. Ótimo. Se você quiser, pode deixar o seu contato aqui no ar, sem nenhum problema. Muito bem. Telefone, viu? O que nós vemos é uma abordagem feita por profissionais liberais. Em geral, o coach atua de forma autônoma. Não consigo visualizar empresas focadas em coaching de uma maneira específica, com estrutura grande. O que existe são profissionais que agregam a sua área de atuação à formação em coaching e fazem seus atendimentos. Eu faço esse trabalho também, tenho uma rotina de atendimentos em coaching e digo que isso é uma atividade que me traz muita satisfação em fazer. Atender pessoas, ter contato com elas, inclusive várias delas, quando chegam, nós não temos nenhum tipo de amizade anterior. Algumas chegam, são pessoas que eu conheço na primeira abordagem. E quem quiser conhecer um pouco mais, bater um papo sobre coaching, eu posso deixar aqui sim o meu número de WhatsApp, que é o 99105-6687. Então, quem desejar conhecer um pouco mais de coaching, sem nenhum compromisso, tomar um café e bater um papo, prolongar esse papo aqui, conhecendo melhor como funciona, pode mandar uma mensagem, terei imenso prazer em sentar e conversar com a pessoa. Ok, professor. Queremos agradecer a sua participação no nosso programa e dizer que aqui as portas estarão sempre abertas para a sua participação. Agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar. Okay. Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.